E aí pessoal, tudo bom? Prontos para mais uma aula de História? Então vem comigo. Nesta aula nós vamos continuar o assunto sobre Roma Antiga. Vocês bem se lembram que na primeira aula nós falamos sobre as mudanças ocorridas a partir da expansão da República Romana. Depois com a vitória sobre Cartago, toda a tomada do território ao redor do mar Mediterrâneo e as consequências que isso gerou, para toda a civilização romana. Partindo desse ponto, então, nós vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. E vocês bem se lembram que nós terminamos a última aula falando então da expansão da República Romana e de todas as consequências dessa expansão, o aumento do número de escravos, toda a concentração de riqueza na mão das famílias patrícias, a perda de terras e de trabalho dos plebeus empobrecidos e todas as consequências sociais que isso gerou. Vocês se lembram também que os plebeus, a partir de diversos protestos e revoltas, conseguiram algumas concessões por parte dos patrícios, do governo, do Senado. Uma dessas concessões foi a eleição de um tribuno que fosse da plebe, entre todos aqueles cargos de magistratura, que um fosse, então, que viesse dos plebeus. Por algumas vezes, duas vezes na verdade, esses tribunos da plebe, eles então propuseram e tentaram realizar algumas melhorias em prol dos plebeus. O primeiro então foi o Tibério. O Tibério, ele propôs então uma reforma agrária, distribuição de terras, e também a distribuição melhor de renda no território romano. E essas reformas foram continuadas pelo seu irmão, o Caio Graco. Logicamente, a gente tem que entender que essas reformas iam contra os interesses das grandes famílias patrícias, das grandes famílias ricas, poderosas. Então, não deu muito certo na época. O Tibério foi assassinado e o Caio não aguentou a pressão e cometeu suicídio. Então, o governo romano, a partir de então, passa por diversos problemas. Eu costumo falar que Roma passa a ser um grande elefante branco. Por que o elefante branco? Porque era grande, era bonito, mas era muito difícil de ser administrado, era muito difícil de ser controlado, de ser organizado, por conta da sua grandeza e por conta desses vários problemas sociais que nós estamos falando. Vamos ter também, após essas tentativas de reforma dos tribunos da plebe, nós vamos ter então ditaduras, o Mário e o Silas, ditaduras que tentaram então impor a força. Lembra que a ditadura foi criada inclusive nesse contexto republicano, mas tanto o Mário quanto o Silas tentaram perverter essa ideia da ditadura como algo bom, como algo para trazer benefícios para a república, tentaram impor a sua vontade, mas isso também não deu muito certo. E numa tentativa de organizar a política romana, cria-se então o triunvirato. O primeiro triunvirato, ou seja, 3 governantes governando ao mesmo tempo, era composto pelos generais Pompeu e Júlio César e pelo banqueiro Crasso. Nesse sentido, nesse sistema de governo, o que aconteceu? O Crasso morreu e o governo ficou dividido, ou a disputa de poder ficou dividida entre o Júlio César, que fazia parte da ala militar, e o Pompeu, que também era um comandante militar. O Júlio César, ele passa então a crescer politicamente e popularmente entre as massas. E isso deixa o Senado muito com medo dessa popularidade do Júlio César. Então o Senado passa a apoiar o Pompeu. O Júlio César, como ele conseguiu fazer essa popularidade crescer, a sua popularidade crescer? Ele distribui então cidadanias a pessoas que não eram romanas, poderiam então comprar a sua cidadania ou conquistar a sua cidadania a partir de algum ato heróico ou de alguma decisão importante que ele, tomada por algum general ou por algum administrador romano. E com isso, outra coisa, ele distribuiu terras aos comandados,
aos soldados, para tentativa de diminuir o desemprego, como conseguiu também obras públicas, liberou recursos para a construção de obras públicas. Tudo isso, então, essas medidas populares fizeram com que o Júlio César se tornasse um governante muito querido, principalmente pelas massas. Isso desagradou o Senado, que apoiou o Pompeu. Nessa disputa, o Júlio César então derrota o Pompeu e se torna um ditador romano. Ele se torna o principal político e o principal governante de Roma. Lembra bem, nós ainda não estamos falando de império, nós estamos falando ainda de uma república, porém que tem agora o Júlio César como grande nome dessa república, mandando acima, inclusive, do Senado. Porém, lembra que eu disse que o Júlio César desacatou o Senado, entre aspas, desrespeitou, na visão do Senado, desrespeitou o Senado. E com isso o Senado trama a sua morte, trama o seu assassinato. Exatamente. O Júlio César, nesse momento, nesse período, Roma tinha concessões, tinha terras, inclusive no Egito. Dominava o Egito, naquela expansão que eu disse, romana, ao redor aí do mar Mediterrâneo, chegou no Egito. Então o Egito passa a ser uma província romana. E lá o Júlio César conhece a Cleópatra, que era filha de um dos faraós da época, com a chegada do Império Romano, da República Romana lá no Egito. E o Júlio César então se apaixona, eles têm um caso de amor. Isso é muito mal visto pelo Senado, que temiam que a Cleópatra usasse isso. Inclusive eles tiveram um filho que se perdeu na história, possivelmente foi assassinado pelo Senado, mas se perdeu nos registros históricos. Mas eles temiam muito que o Júlio César então usasse isso para perpetuar o seu poder em Roma. E quando em 44 a.C. ele voltava então de uma incursão ao Egito, ele é assassinado então pelos senadores. Inclusive um dos que tramaram o seu assassinato foi um senador chamado Brutus, que era tido inclusive como filho do Júlio César. Era muito bem querido, era querido pelo Júlio César, tramou então o seu assassinato. Com a morte do Júlio César, há um problema a ser resolvido. Quem governaria Roma? O Júlio César, através de um documento, deixou o seu legado de governo para o seu sobrinho, o Otávio, ou Otaviano. Tinha também um braço direito do Júlio César, que era o Marco Antônio, que meio que se via no dever ali de continuar o legado também do Júlio César. Com isso, nós vamos ter a formação de um segundo triunvirato, composto pelo Otávio, pelo Marco Antônio e pelo Lépido, escolhido pelo Senado. O Lépido, logo no começo, ele se afasta, deixando então essa disputa de poder entre o Otávio e o Marco Antônio. O Marco Antônio, ele vai para o Egito e lá também conhece a Cleópatra e se apaixona por ela. Eles têm um caso também de amor. E isso enfurece o Otávio, que acusa o Marco Antônio de traição por ter então se casado, por ter esse romance com a Cleópatra. E a Cleópatra, lembrando que eu disse para vocês que a Cleópatra teve um filho com o Júlio César, e isso causa Roma vê isso como um perigo para o governo romano, para toda a República Romana. Então o Otávio ele junta as forças militares e vai para o Egito combater o Marco Antônio. E vence a batalha, o Marco Antônio morre em batalha, e a gente tem a histórica morte da Cleópatra através de um serpentário, com veneno de cobra. Com a vitória do Otávio contra o Marco Antônio no Egito, ele volta então para Roma e assume como líder supremo da República Romana, inclusive dando início a um terceiro momento na história romana, que é o Império. Mas só que, a princípio, o Otávio ele não aceita esse título de imperador. E ele escolhe um título diferente. Ele escolhe um título de Augusto, que quer dizer o divino, o venerado. Então o seu nome, vai ficar um nome bem comprido, Caio César, que César passa a ser um título, por isso Ave César, um título de nobreza, vamos dizer assim, de governança. Otávio,
Augusto, que quer dizer o divino, o venerado, né, o maravilhoso, o respeitado. E o Otávio Augusto, então, ele impõe sérias medidas para tentar acalmar a sociedade romana, para tentar estabelecer a ordem da sociedade romana. E uma das alternativas foi, lembra que eu disse isso na última aula, que a gente ia trabalhar com um conceito melhor hoje, né? O pão e circo. O que era o pão e circo? O pão e circo, então, era a distribuição de trigo e pão, né, e alimentos, distribuição de alimentos, e o alimento principal, né, o alimento mais comum nessa época era o pão, realmente, e os espetáculos nas arenas, que poderiam ser até corridas de bigas, até lutas de gladiadores, né? Lutas de homens contra animais selvagens. Então havia uma série de espetáculos. Esses gladiadores, inclusive, pertenciam à camada de soldados inclusive estrangeiros, que eram trazidos para Roma como escravos para lutar nas arenas. E o povo, tudo isso, assistia assistia esses espetáculos e tinha a distribuição de comida. Então tinha o controle social a partir do entretenimento e tinha a comida. Só que a comida, pessoal, isso é importante a gente entender, sempre em doses pequenas. Por quê? Isso fazia com que um povo ficasse dependente dessa ajuda do governo lá distribuir aquela comida, aquele pão, aquele trigo. Tá? Então essa era a ideia, que as pessoas ficassem dependentes daquela ajuda e se entretessem, né, com os espetáculos nas arenas. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? E com isso, o Otávio conseguiu o que a gente chama de Pax Romana, ou seja, a paz romana, uma tenra paz, né, entre as camadas sociais. Por algum tempo ele conseguiu essa paz entre as camadas mais populares de Roma, entre as camadas mais pobres, com essas medidas, né, emergenciais, vamos dizer assim, de controle da massa, de controle populacional. E chegamos ao nosso Império Romano, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Esse Império Romano, ele é dividido então em duas partes: o Alto Império, que é o apogeu econômico, cultural e também territorial romano, e o Baixo Império, que nós vamos ter então a crise do Império Romano. No Alto Império se destaca então o Otávio Augusto e a sua Pax Romana e todas as medidas tomadas por ele para alcançar essa Pax Romana, e as principais dinastias de outros imperadores que se seguiram a Otávio. Depois do Baixo Império, nós vamos ter a crise do sistema escravista, né, essa que vai se tornar a principal atividade econômica, a principal base econômica romana.
Por quê? Lembra que eu disse para vocês que com o aumento, com a expansão da República Romana, nós vamos ter o aumento da vinda de escravos e isso vai gerar uma tensão social. Só que essa tensão social ela vai se agravar pela diminuição da vinda desses escravos. Por quê? Porque esses escravos, com a diminuição da expansão, com a estabilização do território romano, os escravos vão passar a vir menos, ou até não vir, e isso vai fazer com que falte mão de obra escrava, mesmo dentro de uma sociedade que sobra mão de obra, que sobra pessoas mendigando nas ruas, em busca de trabalho, em busca de comida. Falta então a mão de obra escrava e há um problema muito sério, há uma crise nesse sistema de trabalho escravo em Roma. E nós vamos ter alguns pontos específicos, alguns imperadores muito caricaturados nesse momento. Por exemplo, nós vamos ter Nero, que tenta botar fogo em Roma, porque ele achava que a capital estava suja, o problema era a própria cidade de Roma, e quando o seu plano falha, ele bota a culpa nos cristãos. E com isso, nós vamos ter uma grande perseguição aos cristãos. E a era cristã acontece também, já no governo do Otávio, nós vamos ter o início da era cristã. Os textos fazem referência a um apóstolo, a uma pessoa ligada ao cristianismo, que é Paulo. Paulo, então, ele é preso lá em Jerusalém e é trazido para Roma. Paulo tinha cidadania romana, é trazido para ser julgado em Roma. E neste caminho, entre Jerusalém e Roma, ele vai pregando a palavra, pregando o cristianismo para comunidades gregas, até mesmo chegar em Roma. Então nós vamos ter na Bíblia, inclusive, textos, cartas de Paulo à comunidade de Corinto, grega, aos Efésios, inclusive depois no final carta aos Romanos. Então ele escrevia cartas, ele pregava, ele começou então a difundir o cristianismo em Roma. E muitas pessoas, imagina o contexto social que nós estamos falando, as pessoas pedindo na rua, as pessoas passando fome, sem trabalho. Isso então foi um cenário muito propício para o surgimento e para o fortalecimento dessa nova religião chegando a partir então de Jesus Cristo, a partir então dos seguidores de Jesus Cristo, a difusão então do cristianismo em Roma. E eles vão crescer cada vez mais, o cristianismo vai crescer cada vez mais. Quando Nero culpa os cristãos pelo incêndio a Roma, os cristãos passam a ser perseguidos. Mas só que mesmo assim, mesmo sendo perseguidos, muitas vezes devorados nas arenas, o cristianismo cresce cada vez mais em Roma. Até que o imperador Constantino, ele então ele escreve uma lei chamada Edito de Milão, que permite o culto dos cristãos, ou seja, que libera, querem ser cristãos? Então tudo bem. Isso acaba com a perseguição aos cristãos. Vale lembrar que muitas pessoas ligadas ao governo já haviam se tornado cristãos, já haviam se convertido ao cristianismo. E um dos motivos também para que o Constantino tomasse essa atitude. Constantino também transfere a capital do Império Romano para Constantinopla. Constantinopla, que se chamava Bizâncio, era a capital de uma colônia grega, também chamada Bizâncio. Ele muda o nome da capital para Constantinopla, em homenagem a ele próprio, e essa cidade existe até hoje, se chama Istambul, fica na Turquia. Teodósio, o imperador Teodósio, ele também busca uma governança do Império Romano e divide esse império em duas partes. O Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma. O imperador Teodósio também edita um outro documento chamado Edito de Tessalônica, que torna a religião cristã, agora sim, oficial do Império Romano. Por isso o nome da Igreja Católica é Igreja Católica. Católico aí quer dizer universal. Apostólica, que vem dos apóstolos, que eram os seguidores de Cristo, e romana, porque se torna agora a igreja oficial do Império Romano. Então essas duas partes, o Império Romano do Ocidente, que tem sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, que tem sede em Constantinopla, vão se tornar quase que dois núcleos deste império.
O Império Romano do Ocidente ele vai cair com as invasões dos povos germânicos, logo ali, né, nos primeiros 500 anos da era cristã. Já o Império Romano do Oriente ele vai quase que mais de 1000 anos se tornar resistente e só vai cair no século XV com a invasão dos turcos otomanos ao Império Bizantino. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!